Irmãos, o texto de hoje é carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 3, onde Paulo escreve o seguinte: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém? Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por tua santa palavra que foi lida neste momento. Que o teu evangelho, Senhor Deus, que tem sido pregado continuamente neste local, possa continuar operando nos corações dos irmãos que aqui estão, bem como dos demais que ainda serão alcançados por esta mensagem. Ó Pai, que a tua igreja esteja pronta para dar testemunho das verdades, esteja pronta para levar este evangelho aos perdidos, aos pecadores. No nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, é que nós oramos neste momento, crendo que o Senhor Deus nos conduzirá em cada passo. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, no domingo passado, eu tratei com os irmãos da mensagem para que nós não sejamos enganados. Não sejas enganados, né? Não seja enganado. E, de fato, é isso que Paulo está dizendo aqui nessa carta. Essa carta ele escreveu para corrigir um problema doutrinário da igreja em Tessalônica quanto à questão da vinda do nosso Senhor. Eles sabiam que Jesus voltaria, mas eles estavam aguardando a vinda de Jesus que fosse imediatamente, naqueles dias, e eles então pararam de trabalhar, pararam de cuidar dos seus negócios e estavam ociosos e apenas debatendo sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo escreve a primeira carta para tentar resolver essa questão, mas a discussão parece se estender mais ainda, e Paulo então encaminha essa segunda carta para dizer a estes irmãos: olha, Jesus virá, mas antes que ele volte, haverá alguns eventos importantes que acontecerão antes da sua segunda vinda. E aí ele vai falar da grande apostasia e da vinda do homem da perdição, do iníquo, do filho da perdição, como ele chama aqui. E esse filho da perdição, ou este homem da iniquidade, que Paulo trata aqui no versículo 3, nada mais é do que o anticristo, que João vai tratar lá na sua primeira epístola. E também na segunda epístola, João menciona o anticristo.
Dessa forma, irmãos, somente João, o apóstolo João, é que dá essa nomenclatura para essa figura escatológica que virá nos últimos tempos, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente João, o apóstolo João, é que chama de anticristo. Até mesmo no livro de Apocalipse, como nós acabamos de ler, no capítulo 13 do livro de Apocalipse, é mostrado ali, não com este nome de anticristo, mas como a besta. E dessa forma, Jesus não utiliza essa nomenclatura de anticristo, mas Jesus aponta para esses mesmos eventos, para uma figura escatológica que virá. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, está muito bem expresso isso. No capítulo 7 de Daniel, do profeta Daniel, o profeta Daniel trata também, só que usando figuras como de animais, apontando para os grandes impérios que existiram neste período bíblico, até culminando no grande e poderoso Império Romano, demonstrando que essa figura escatológica virá nos últimos tempos com todo o poder, com toda a força de todos esses impérios, grandes impérios, megas impérios que já existiram no mundo e que ainda possam existir. Então, uma verdade, irmãos, que eu preciso dizer aos irmãos sobre esse assunto divide muito as pessoas. A figura do anticristo é uma das figuras mais populares quando nós estudamos sobre a questão da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. No entanto, é uma das mais mal compreendidas, porque há divergências quanto a este assunto. Até mesmo no meio reformado, há divergências. As igrejas históricas reformadas, Martinho Lutero, por exemplo, e uma grande maioria dos reformados, eles então entenderam que o anticristo nada mais é do que uma organização, não é uma pessoa especificamente, mas uma organização. E o papado foi acusado por eles de ser o anticristo. No entanto, irmãos, essa é uma interpretação de grande parte dos reformadores e inclusive de Martinho Lutero, e nós precisamos compreender o contexto em que Martinho Lutero estava, de como ele foi declarado como um herege, um animal selvagem, um porco, um javali selvagem, que entrou na seara do Senhor. Foi essas palavras que o Papa, na época, colocou na bula papal para condenar Martinho Lutero como herege. E um javali selvagem que entrou na seara do Senhor. Então, Martinho Lutero, de contrapartida, também entendeu que o Papa ou o papado era o anticristo. As confissões de fé mais importantes da história da Igreja, como a Confissão de Fé de Westminster, que é da Igreja Presbiteriana, por exemplo, e da nossa Declaração de Fé, nossa Confissão de Fé de 1689, da Igreja Batista Reformada, está expressamente em um dos seus artigos dizendo que o Papa é o anticristo. Mas essa interpretação, como eu já falei domingo passado, ela não está correta na forma como os nossos fundadores colocaram. Não é porque são os nossos fundadores que tudo eles acertaram. Nesse ponto, eles não acertaram, eles erraram. Porque o Papa, apesar de ter no papado muitas características de um anticristo, e de fato eu explicarei melhor mais na frente sobre isso, mas ele não é o anticristo escatológico, aquele homem da iniquidade do qual Paulo está mencionando aqui, que virá nos últimos tempos. Até porque, se nós olharmos aqui o que Paulo está dizendo, este mistério da iniquidade, o versículo 7, Paulo diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, na época de Paulo, que Paulo escreveu esse texto, o papado ainda não existia. Ainda não existia igreja católica, ainda não existia papa. Então não poderia ser ele o anticristo ou o homem da iniquidade que Paulo menciona aqui, porque Paulo está dizendo que o mistério da iniquidade já operava naqueles dias.
Então é só para... Eu não vou entrar muito nessa discussão aqui com os irmãos, nessa questão, porque é de fato muito polêmico. Porque quando nós vamos olhar a palavra anticristo, e aí toda vez que eu for mencionar agora o homem da iniquidade ou a besta, eu vou chamar somente de anticristo para ficar um pouco mais didático, tá? E não está aqui no texto de Paulo, mas João chama assim de anticristo. Lembram que nós fizemos a leitura agora há pouco, no capítulo 3 de João, e no capítulo 2 de João, da primeira carta de João, e o versículo 18, ele diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes, e que vem o anticristo, presta atenção, irmãos, que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. João fala dessa última hora, do período que nós compreendemos, que é o período da igreja do qual nós estamos vivendo, até a volta de Cristo, ou seja, começa ali em Atos dos Apóstolos, com a igreja em Atos dos Apóstolos, em Jerusalém, até a segunda vinda de Cristo. Então, todo esse período, nós chamamos e compreendemos que essa palavra, essa expressão, a última hora, que João utiliza aqui, está se referindo a esse período de tempo. Todo esse período de tempo, da primeira vinda, vamos dizer assim, até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, João diz: filhinho, já é a última hora, porque naqueles dias de João já existia anticristos, e João vai escrever essa primeira epístola justamente para combater esses falsos cristãos, esses anticristos, essas pessoas que estavam querendo usurpar o nome, se colocar no lugar de Cristo, ou então se revoltar mesmo contra Cristo, porque a palavra anticristo, do texto original, significa justamente essas duas coisas, ou se colocar no lugar de, ou então se voltar contra. A palavra anti aqui dá a ideia de ou se colocar no lugar de Cristo, ou se voltar contra Cristo. Então ela pode ser entendida dessas duas formas. Então já existia naqueles dias de João os falsos mestres, os mestres gnósticos, que ensinavam que, por exemplo, Jesus Cristo não veio em carne, porque eles estavam influenciados pela filosofia grega, e que diz que a carne é má e o espírito é bom. Então Jesus, sendo filho de Deus, o espírito bom, ele jamais poderia ter vindo em carne, porque a carne é má. Então esse dualismo grego existente naquele tempo, influenciou esses mestres gnósticos, que diziam que para conhecer a Deus, o ser humano precisa de um conhecimento especial, secreto. Por isso vem o gnosticismo, que ainda opera no mundo até os dias de hoje, mas já surgiu desde aquela época de João. Mas aí João utiliza aqui nesse versículo dizendo: como ouvistes que vem o anticristo. Veja que, quando ele diz assim, o anticristo, ele não está se referindo a falsos profetas, aos falsos mestres. Não, ele está se referindo a uma figura escatológica que virá no futuro. Mas antes dessa figura escatológica, que é o anticristo, o inimigo de Deus, ou o representante, ou a encarnação do mal, também surgirão muitos anticristos. Ou virão muitas pessoas em nome de Cristo, ou se dizendo ser Cristo. E aí Jesus faz um alerta a respeito deles, lá em Mateus 24, quando surgirão falsos cristos, muitos virão em meu nome dizendo: eis ali o Cristo, ou eis acolá. Então Jesus diz: não acrediteis, não descrédito, não vá, porque isso não é verdade, porque quando o Filho do Homem vier, ele vai se manifestar, e como o relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, todo olho verá. Não haverá dúvidas, ou como alguns possam imaginar, só alguns privilegiados que vão ver o Cristo ressuscitado, ou na sua segunda vinda. Não, de forma nenhuma. Jesus está dizendo que na sua segunda vinda, todo olho verá, inclusive os ímpios, inclusive aqueles que não se converteram, todos se prostrarão diante do Senhor, não no sentido de que se converterão, mas humilhados diante da autoridade do senhorio de Cristo. Então, esses anticristos são os falsos mestres, são os falsos doutores, os falsos pastores, os falsos apóstolos, os falsos profetas, que já estão operando desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento há falsos profetas. Mas, convenhamos, a partir de Cristo, a partir dos apóstolos, já existiam falsos apóstolos, falsos pastores, falsos mestres, e nos nossos dias tem se multiplicado isso.
Isso é uma preparação para a vinda do o anticristo que João menciona no versículo 18, que é essa figura escatológica, que João vai dizer lá em Apocalipse, no capítulo 13, chamando de a besta, porque o dragão, se referindo à pessoa de Satanás, e a besta seria o seu enviado. Então, a besta, que é o anticristo, é a personificação do mal. Veja que Satanás em tudo procura imitar as coisas de Deus. Deus, todo soberano, Senhor, Criador dos céus e da terra, envia seu Filho para se encarnar, né? Vem a encarnação do Verbo, Jesus se torna homem através do nascimento virginal. Então, Satanás, da mesma sorte, ele, representado pelo dragão, lá em Apocalipse capítulo 3, ele então envia a besta, que é a encarnação de todo mal. Se Jesus é a encarnação do Verbo divino que veio para salvar, para trazer paz, para libertar o homem dos pecados, a besta ou o anticristo vem justamente no poder de Satanás para operar toda a maldade, toda a crueldade. Se nós olharmos para o passado, todos esses impérios que existiram, poderosos e cruéis que existiram no passado, no período bíblico, e depois do período bíblico, como o Império Romano, alguns diziam que Nero, na época de Nero foi um sanguinário, mandou queimar bairros inteiros da periferia de Roma, só para colocar a culpa nos cristãos. Enquanto Roma estava queimando, Nero tocava a sua lira, a sua harpa e cantava. Tá? Então ele era um psicopata. E muitos diziam que naquela época Nero era o anticristo. Só que não era. Nero caiu. E os outros imperadores que vieram e que perseguiram a igreja também foram chamados de anticristos. Nós vamos ver na história humana, por exemplo, quando Napoleão Bonaparte ele começa a expandir o seu império e tudo mais, muitos diziam que ele era o anticristo. Mas nada disso. Ele caiu também. Depois veio Hitler. Hitler é a figura que mais se parece, vamos dizer assim, com o anticristo escatológico. E muitos diziam que Hitler era o anticristo escatológico. Mas também não é. Irmãos, imagine só que nós estamos falando de uma figura que virá, que será muito pior do que Hitler, que será muito pior do que Napoleão Bonaparte, que será muito pior do que Mussolini, que será muito pior do que os ditadores soviéticos, comunistas, que implantaram o comunismo da União Soviética e que mataram milhares e milhares de pessoas de fome na Ucrânia, por exemplo, só porque eles não queriam que aquele povo prosperasse. Dessa maneira, esse anticristo, irmãos, virá com muito mais fúria, muito mais crueldade, maldade do que todas essas figuras que eu estou mencionando aqui, algumas apenas, só para os irmãos sentirem como virá, como será isso. Tá? Muito bem, então, essa é uma questão, irmãos. Jesus vai vir, mas ele não virá sem que antes aconteça, como Paulo diz aqui no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. A apostasia, eu falei bastante com os irmãos no domingo passado sobre isso, também já pregamos sobre esse assunto quando nós estávamos fazendo a exposição do capítulo 24 de Mateus. Dessa maneira, a apostasia é quando as pessoas vão abandonando a fé, que elas supostamente tiveram contato com a fé, e elas abandonaram. Uma pessoa que nunca creu, nunca participou de nenhum ambiente cristão, ela não pode apostatar da fé. Então, apóstata é uma pessoa que, dizendo cristão, participando da igreja, ela de repente começa a renegar a fé. Ela começa a se voltar contra aquilo que ela dizia crer, porque de fato os apóstatas nenhum são dos nossos. Como João disse lá no texto que nós acabamos de ler, eles saíram do meio de nós, mas saíram porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos teriam permanecido.
Então, os apóstatas são dessa maneira. A igreja apóstata, ela está crescendo no mundo. Então, qual é a artimanha de Satanás preparando todo esse ambiente para a vinda do anticristo? É através da apostasia. O anticristo virá quando a apostasia alcançar o seu nível máximo. E ele virá como alguém que surgiu de dentro dela. Ou seja, também lá em Apocalipse vai falar do falso profeta. E esse falso profeta nada mais é do que esse que vem do ambiente religioso, preparando o terreno para a vinda do anticristo, que é a figura do ambiente político. Então, o anticristo é uma figura política, o falso profeta é alguém do ambiente religioso. Ele, surgindo, emergindo do meio religioso, ele começa, então, a preparação do terreno para a vinda do anticristo, que é a figura política, militar, e que exerce todo o poder, carisma, onde ele vai reunir em torno dele todas as nações, todos os governantes, para guerrear contra a igreja, para destruir a igreja, para destruir tudo que se chama Deus, como Paulo vai dizer aqui. Mas não é no sentido de que ele vai abominar todo culto idólatra, todo tipo de, todos os deuses. Não, ele vai se voltar somente contra aquele Deus verdadeiro, mas os outros, na verdade, são aliados seus. E no final, ele vai eliminar todo tipo de culto e vai requerer apenas que ele seja cultuado. É como que ele se assentasse no trono de Deus, no templo de Deus, e requeresse para si adoração, e vai requerer para si adoração, louvor, culto a ele mesmo, e ele vai se colocar no lugar de Cristo. Por isso é o anticristo. Não é uma questão de ficção. Isso aqui não é uma ficção, irmãos. Se nós olharmos para a Bíblia, desde o Antigo Testamento, e nós começarmos a ler desde o Antigo Testamento, nós vamos ver evidências apontando para esses eventos escatológicos. Nós vamos ver, por exemplo, no livro de Gênesis, falando da maldade do homem crescendo no seu coração e se multiplicando, e por isso Deus enviou juízo para aquele povo quando a maldade dos seus corações se multiplicou. Ele enviou um dilúvio para destruir todas as pessoas, salvando apenas a família de Noé e os animais que Noé colocou na arca, que Deus assim então determinou. Um outro momento no livro de Gênesis que nós vamos ver o juízo de Deus, quando a maldade do coração do homem começa a se multiplicar mais ainda, é na cidade de Sodoma e Gomorra. Quando ali o pecado, Deus então soltou os freios, né? E o povo então começou a demonstrar tudo aquilo que eles são, de fato. E então Deus envia um juízo, destruindo a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, esses dois eventos no livro de Gênesis apontam para aquilo que acontecerá nos dias finais, antes da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos últimos dias, o Senhor Deus vai tirar os freios de Satanás, para que o anticristo, então, seja livre, ou seja liberto, ou entre no cenário histórico para operar grandes sinais e prodígios, como diz aqui no versículo 9. O versículo 9 diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não escolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, Deus, de forma soberana, está impedindo que o anticristo seja revelado. Como é dito aqui, eu já li isso com os irmãos, no versículo 5, no versículo 6, ele vai dizer: e agora sabeis que o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria.
Irmãos, isso é para nós uma palavra de consolo, de conforto, de saber que quando o anticristo se manifestar, for revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, a besta, será revelado somente no momento apropriado, na ocasião própria. Ou seja, vai ter um começo e vai ter um fim. Não é uma coisa que vai fugir do controle de Deus. Ele está sob o controle de Deus. Ele só agirá até onde Deus, então, assim determinar. Então, há um começo e há um fim. E é isso que nos consola, de saber que Deus vai preservar a sua igreja em meio a este caos. Muitos cristãos serão mortos, irmãos, nesse período, porque a besta vai vir, o anticristo vai vir e vai pressionar a igreja, vai pressionar as pessoas e dizer, olha, ou você abandona a sua fé, abandona o seu Deus e vem me seguir, ou então você será morto. O que vai acontecer, irmãos? Que os falsos cristãos, aqueles que são crentes nominais, que apenas os seus nomes estão escritos no rol de membro da igreja, mas não estão escritos no livro da vida, como diz lá em Apocalipse capítulo 13, estes vão adorar a besta, estes vão adorar o anticristo, eles vão ceder à pressão e vão dizer assim, não, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Eu ia mesmo lá só de passagem, só visitando, não tem compromisso nenhum com aquela igreja. Não, mas irmãos, os verdadeiros cristãos, eles jamais vão apostatar da fé. Eles jamais vão se render às seduções do anticristo. Eles preferem morrer do que ceder às pressões do anticristo. Mas mesmo sendo derrotados, porque é revelado a este homem da iniquidade, e de derrotar os santos, mas derrotar no sentido de que eles matarão os cristãos, nos matarão. Mas mesmo morrendo, irmãos, nós seremos vencedores. Os cristãos, mesmo morrendo por causa da sua fé, eles vencem e eles derrotam o anticristo dessa forma. Nós vamos ver isso em Apocalipse e também aqui nessas cartas. Vamos lá, irmãos. Então, algumas questões que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui. A questão da grande apostasia, ela está em curso. Toda seita que surge, todo falso profeta que aparece, trazendo ensinos contrários à palavra de Deus, nada mais é do que um agente do anticristo já preparando o terreno para a vinda do anticristo. Todo falso ensino, toda doutrina falsa, toda igreja falsa. Então, cada seita que está surgindo em nossos dias, se unindo com as demais que já existem desde muito tempo, é, na verdade, uma preparação desta igreja apóstata que, no final, seguirão o anticristo. Todas as seitas, irmãos, no final, seguirão o anticristo, porque elas são falsas. E eu creio que antes dessa grande tribulação de que nós estamos falando aqui, a grande tribulação, acontecerão justamente por causa do aparecimento desta figura que é o anticristo. Então, longe de ser um sistema religioso ou coisa parecida, o anticristo é uma figura, é uma personalidade, é uma pessoa, e que vai se manifestar no momento próprio, assim como Deus determinar para perseguir a igreja. Não faz sentido, irmãos, a igreja ser arrebatada antes dessa grande tribulação. Qualquer ensino que venha sugerir de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação é falso. Não tem base nas escrituras que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Eu tenho falado aos irmãos, usado como exemplo, a teologia da prosperidade. O que a teologia da prosperidade ensina, principalmente? Ela ensina que, se você aceitar a fé, se você vir à igreja, se você participar de certo grupo e fizer umas certas ofertas em valores quanto maiores, você então será abençoado, você vai prosperar, você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ter um bom emprego, você vai ter isso, você vai ser um empresário bem-sucedido. Essa promessa, irmãos, não é a Bíblia que ensina, não é Deus que ensina isso. Quem prometeu dinheiro, poder, não foi Deus, foi Satanás. Foi ele que fez isso quando Jesus estava sendo tentado no deserto por Satanás durante 40 dias e 40 noites.
Foi ele que disse: tudo te darei se tu prostrares e me adorares. E então Jesus repreendeu a Satanás, certamente, porque ele é um pobre, miserável, cego e nu. Mas é isso que ele tem oferecido às pessoas através dessas falsas igrejas, dessas seitas que pregam a teologia da prosperidade. E seria incoerente essas igrejas, esses falsos profetas, falarem de que você vai ter vida próspera, que você vai comer o melhor dessa terra, que você vai ser isso, que você vai ser aquilo outro, que Deus tem um plano maravilhoso na tua vida, que você vai alcançar grandes objetivos nessa terra. No final, ele dizer para você que, olha, se prepare, que vai vir aí o anticristo, vai ter uma grande tribulação, a igreja vai sofrer, você pode ser morto por causa da sua fé, você pode perder a sua casa, você pode perder o seu emprego, você pode perder o direito de comprar e vender. Então, fica uma coisa incoerente conciliar a teologia da prosperidade com o período da grande tribulação que a igreja sofrerá antes da vinda de Cristo, desse período em que o anticristo será revelado. Então, meus irmãos, por isso nós devemos rejeitar com toda a força essa teologia maldita da prosperidade, porque não procede das Escrituras, mas essa teologia procede do coração maldito de Satanás, se é que ele tem algum. E nós devemos rejeitar isso. Porque quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, para aquilo que Jesus disse, Jesus primeiro fala do princípio das dores. Uma mulher grávida, essa ideia de uma mulher grávida que as dores começam ali devagarzinho, bem, e depois elas vão se intensificando até que chega aquele grande momento de dor, de muita tribulação, o momento do parto. É disso que Jesus utiliza em Mateus 24 para ilustrar que as coisas neste mundo no qual nós vivemos, nós não temos esperança de que elas vão melhorar através da política, da educação, não sei o quê, do cuidado com social. Irmãos, a Bíblia não nos dá essa esperança. Na verdade, o que a Bíblia nos diz é que quanto mais se aproximar da vinda do Filho de Deus, as coisas vão ficando piores. É disso que a Bíblia fala. E a Bíblia diz que nós devemos estar preparados para isso. Nós devemos estar vigilantes, aguardando a vinda do Filho de Deus. Exceto que há esperança para nós na vinda do Filho de Deus. A partir do momento que Cristo voltar a esta terra e então derrotar Satanás após ali ou durante a grande tribulação e ele tomar a igreja para si, aí sim a nossa esperança é essa. Nós não temos esperança em sistemas políticos, em filosofias deste mundo, em conceitos criados por grandes pensadores, nos conceitos da psicologia. Basta ver, irmãos, depois que a psicologia tomou conta deste mundo, das escolas, dos centros de saúde, de todo local, como se possa imaginar, até das igrejas, inclusive, as coisas só pioraram. Basta ver que tiraram os religiosos das escolas, que no passado as escolas tinham pessoas lá que trabalhavam com aconselhamento, eram chamados em alguns ambientes de capelão, né? Principalmente no ambiente militar, mas nas escolas públicas também existiam padres, pastores, pessoas que eram conselheiros espirituais para as crianças rebeldes, as pessoas ali. A religião era ensinada nas escolas. Hoje fazem de tudo para tirar a religião e então trazer Freud para dentro da escola. E o Freud agora já está nos púlpitos, irmãos. Pior ainda. E o que nós temos visto? Rebeldia, crianças mais rebeldes, desobediência, falta de amor, né? Como Jesus diz que nesses últimos tempos o amor de muitos esfriarão. E as pessoas começarão a odiar uns aos outros, não terão mais amor. Às vezes começa isso na família, pai contra filho, filho contra pai, irmãos contra irmãos. E as coisas vão só piorando, irmãos. Nós não temos perspectiva à vista de que este mundo vai melhorar. Se os irmãos abrirem hoje em dia os noticiários, né, eu mesmo faz muitos anos que eu não sento na frente da televisão para assistir um jornal. Eu vejo as notícias pelo computador, pelo celular,
Mas você vai ver, irmãos, o mundo está em conflito o tempo todo. Nós temos guerra na Ucrânia há 3 anos praticamente. Nós temos guerra em Israel acontecendo por várias frentes. Agora fizeram lá um cessar-fogo lá com o Hezbollah. Mas está em guerra constante política, ideológica, militar com o Irã. Agora, essa semana, irmãos, ressurgiu um conflito que há uns anos atrás, há um tempo atrás, nós acompanhamos, quem gosta disso, né? Porque eu gosto de acompanhar, na Síria, irmãos, é tudo ali próximo de Israel. O ditador Bashar al-Assad, com a família dele, não sei quantos anos, acho que uns 40 anos já no poder, coisa assim. E agora foi derrubado. Os rebeldes entraram e tomaram a capital, Alepo, da Síria, que era apoiado pela Rússia. A Rússia que conseguiu manter o ditador Bashar al-Assad lá através do poderio militar. Só que a Rússia está atolada na Ucrânia, perdendo. Esses dias teve um recorde de soldados mortos da Rússia. Mais de 2.000 homens mortos num único dia. A média agora é 1.700, 1.800, 1.600. É nessa média que está de mortos por dia, só de soldados russos. A gente diz assim, olha, coitadinho dos russos. Coitadinho não, irmãos. Eles pegam crianças, eles roubam as crianças dos ucranianos, levam para a Rússia para ensinar a ideologia maldita do comunismo russo, que nunca morreu. Basta você olhar o conflito, você vai ver nos tanques de guerra da Rússia, lá o martelo, a foice. Está lá, irmãos, o tempo todo. Se você olhar as fotos da Praça Vermelha, lá da capital da Rússia, você vai ver, a primeira coisa é a foice e o martelo. E aí, se nós olharmos para esse texto aqui, o que é o comunismo, irmão? O comunismo se levanta com tudo contra se chama Deus. É inimigo do cristianismo. É inimigo do judaísmo. É inimigo, irmãos, da família como nós a conhecemos. Basta estudar um pouquinho, ser pouco curioso. Basta olhar as coisas. Porque no comunismo, que aparentemente deu certo, aparentemente, na China, só tem um partido naquele país imenso, continental. Você já imaginou? Aqui no Brasil nós temos aí uma dezena ou mais de uma dezena de partidos. Lá, num país que é gigantesco como aquele, só tem um partido. Adivinha qual é? O Partido Comunista. E aí os irmãos ficam imaginando que a China comunista, ela se vale do mercado, porque é comunista, mas é um comunista que gosta de dinheiro. Então, quer dominar o mundo. Estão agora projetando a nova rota da seda. Ainda bem que o Brasil, pressionado pelos Estados Unidos, rejeitou recentemente essa proposta do Xi Jinping quando ele esteve aqui no Brasil. Irmãos, tudo é uma preparação para esse momento. Vai surgir um líder religioso, carismático, que vai conquistar todo mundo, dizer, olha, agora nós conseguimos fazer paz, nós vamos conseguir aplacar todo o conflito ali no leste europeu, nós vamos conseguir fazer com que os russos fiquem quietinhos no canto deles lá, sem ficar ameaçando o povo com bombas atômicas e tudo mais, o mundo. Nós vamos fazer com que os chineses também parem com as máquinas de guerra deles e não venham mais tentar invadir outros países, como eles ameaçam o tempo todo. Nós vamos conseguir manter paz em todo mundo. Então, essa pessoa do contexto religioso vai conseguir preparar o terreno para a vida do anticristo. E o anticristo vai vir e reinar com todos esses líderes malucos que o mundo tem. E aí, então, ele vai acabar com tudo que é culto, com tudo que se diz Deus. Irmãos, as pessoas pensam assim, isso é teoria da conspiração. Não, irmãos, não é. Basta olhar para as Escrituras, basta olhar para o que disse o apóstolo Paulo, o que disse Jesus, o que diz João, o Apocalipse,
para a história do mundo e para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. As pessoas precisam ter uma percepção espiritual dessas coisas. Satanás, ele não está dormindo, ele está o tempo todo preparando o terreno para esse grande momento que acontecerá no futuro. E a igreja precisa se preparar. O problema, irmãos, é que tem gente que está brincando com as coisas sérias. Estão brincando com fogo. E nós devemos nos preparar. Muito bem, então, diante disso, a grande apostasia nada mais é do que uma preparação para o grande momento, o apogeu destes episódios, que é a vinda do iníquo, do homem, como Paulo fala aqui, do homem da iniquidade, do filho da perdição. Iniquidade, irmãos, a palavra aqui, o homem da iniquidade. Iniquidade, iníquo é aquele que pratica, que é um fora da lei, aquele que não tem lei. Porque alguns vão interpretar, eu até falei isso domingo passado, quando diz assim, no versículo 6, e agora sabeis que o detém para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Aí no versículo 7, vai dizer o seguinte, com efeito o mistério da iniquidade já opera e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Eu disse, quem é que está detendo a manifestação do anticristo? Na minha concepção, eu não tenho dúvida, é Deus. Só que alguns vão dizer, não, é a lei. Tá, a lei é de quem? De Deus. Então, no final das contas, é Deus. Não tem jeito, é Deus. Por quê? Eles estão falando aqui que o anticristo ainda não se manifestou, porque ainda tem uma coisa que nós chamamos de graça comum, que é uma lei que os governos, ainda existem leis, então por causa disso ele ainda não se manifestou. Tá, tudo bem, mas no final das contas, irmãos, todas essas coisas procedem de Deus porque é graça comum. Então, na minha concepção, não tem dúvida que é Deus que está impedindo a manifestação deste homem da iniquidade, do anticristo. E ele só virá no momento oportuno, na hora certa, para fazer aquilo que Deus, então, determinar ou decretou para que ele fizesse. É estranho pensar assim, irmãos, quem não compreende muito bem as doutrinas da graça, vai ter dificuldade de entender como é que Deus envia um indivíduo desse para que venha, ou determine a vinda de um homem desse para perseguir a sua própria igreja, e no final ele vem em resgate da igreja. Eu entendo, sabe o que é, irmãos? Eu entendo que Deus vai permitir tudo isso e vai liberar o anticristo nesses últimos dias para que a igreja seja purificada, para que fique na igreja somente aqueles que verdadeiramente são crentes. Porque se viesse uma perseguição aqui, irmãos, em nosso meio hoje, nos nossos dias de hoje, a igreja do Gurupi, por exemplo, vamos pegar todos os crentes do Gurupi, todas as pessoas que se declaram cristãs aqui. Se viesse uma perseguição de assim, ou você abandona essa igreja, ou você abandona o seu Deus, ou você morre. Eu perguntaria aos irmãos, será se ficaria alguém? Ficaria, irmãos, os verdadeiros. Mas eu digo aos irmãos, de 1000 pessoas que se declaram cristãos, eu acho que ficaria menos de 100. Eu acho. Estou fazendo uma estimativa, assim, da minha cabeça. Mas eu acho que menos de 100. Porque muita gente só vai pelo oba-oba. Tem muita gente que só vai para a igreja, para as igrejas, não é o caso da nossa. Tem muita gente que só vai para as igrejas por causa das festas que tem. Por causa do cantor que vai. Por causa de um pregador famoso que vai ter lá. Por causa de um evento importante. Por causa de um congresso. Por causa de não sei o quê. Eles não estão indo à procura de Cristo. Então, essa grande apostasia, essa grande tribulação que virá contra a igreja, porque mentem aqueles que dizem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Não é isso que a Bíblia diz. Jesus vai dizer que aqueles dias serão abreviados por causa dos eleitos, porque senão até os eleitos não suportariam o tamanho da perseguição. Mas porque Deus ama a sua igreja, então ele vai poupar a sua igreja em meio à grande tribulação e não vai retirar a sua igreja antes da grande tribulação. Porque se Deus tirar a sua igreja antes da grande tribulação, não faz sentido. Todos os textos da Bíblia que falam sobre isso. Irmão, não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Eu desafio qualquer um encontrar um único versículo que diz que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Não tem. E todos os outros, a igreja é uma igreja
perseguida. A história, desde o cristianismo, desde a época de Cristo, dos apóstolos, os apóstolos sofreram perseguição, Cristo foi morto, crucificado, os apóstolos foram mortos, martirizados por causa da fé, exceto João, que morreu na sua velhice. Mas todos os demais morreram por causa da fé, inclusive o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta. E só nós que somos mais privilegiados, não sofreremos nada, porque os pais da igreja sofreram. Os pré-reformadores morreram nas fogueiras. Os reformadores, muitos deles morreram nas fogueiras da Inquisição Católica. Muitos foram mortos por causa da sua fé. E ainda são mortos, ainda nos dias de hoje, por causa da fé. Mas a igreja dos pré-tribulacionistas não vão passar por isso. Que igreja é essa, irmãos? Que sentido faz vir uma grande tribulação de Satanás se não for contra a igreja? Não faz nenhum sentido, não tem lógica. É sim a igreja. Tá? Vamos terminar, irmãos. Muito bem, então, o versículo 8 vai dizer o seguinte: então será de fato revelado o iníquo. E aí eu volto a dizer para os irmãos, o iníquo, né, de onde vem a palavra iniquidade, é aquele que não tem lei, aquele que age sem lei. E é isso, irmãos, que a sociedade está sendo preparada para isso. Eu lembro uma vez, eu estive em Castanhal, e a gente foi lá na casa de um irmão, que é um pintor, né, lá de Castanhal. Irmão, um artista de primeira. E a gente foi lá, ele doou uma tela para a gente comprou uma outra tela. E aí ele foi me explicar algumas questões lá sobre a arte. Eu já sabia mais, assim, e ele foi me explicar em mais detalhes. Ele foi falar, por exemplo, da desconstrução da arte. Os irmãos sabem o que é isso? A desconstrução do belo. Se nós olharmos os artistas antigos, né, nós formos olhar o Davi, né, eu acho que é Michelangelo que esculpiu o Davi, é uma coisa perfeita, realismo puro. Outro dia eu vi uma imagem linda, né, de um idoso caminhando na praia, e aí eu vi a mensagem embaixo dizendo: isso não é uma fotografia, isso aqui é uma pintura em tela, óleo sobre tela. Aí eu disse: olha que perfeição, né? Então isso é realismo puro. Então os artistas realistas, eles procuram retratar os detalhes como se fosse uma fotografia. Vamos pensar na Mona Lisa, né? Também, mais ou menos assim. Mas o que é a desconstrução da arte, irmãos? É desconstruir o belo. Mona Lisa? Que isso? Bota um pince aqui, um negócio ali, uma tatuagem aqui assim, cobre o ombro, o peito, as costas, né? Coloca um negócio no nariz e arregaça o nariz, outro na orelha. Irmãos, isso é desconstruir o belo. É o que nós estamos vendo hoje, irmãos. Vocês não estão entendendo? Então, essa questão, esses dias foi leiloado uma obra de arte, irmãos, que deu polêmica na internet. O artista lá colocou uma banana e passou uma fita sobre ela, vendeu por algumas dezenas de milhões de dólares. Aí no final ele comeu a banana. Mas ele disse que todo dia ele ia comer a banana, ia trocar e colocar a fita continua lá. É só isso, irmãos. É uma arte, uma obra de arte. Milhões, irmãos. Que mundo é esse que a gente vive? Que arte é essa? Pega aqui um balde de tinta e joga na parede. É uma obra de arte. Um chimpanzé faz aquilo, irmãos. Então, nós estamos com essa ideologia progressista, influenciando a arte, a literatura, tudo que os irmãos possam imaginar, inclusive a igreja sendo influenciada por essa ideologia progressista, da desconstrução do belo. Você não vai mais hoje na igreja para
passar 1 hora ouvindo um sermão, onde um homem fala e a igreja ouve. Não, as pessoas precisam do worship, né? Fica ali no centro, o pessoal cantando, levantando a mão, e 1 hora cantando uma única coisa só, e a mesma coisa, e não, mas a parede tem que ser preta, né? O jogo de luzes é para atrair as pessoas, né? Então, irmãos, o que é isso? A igreja do rock que eu vi lá em Belém esses dias. E eu passei lá, irmãos, e vi a igreja do rock, estava lá, com uma guitarra zona, e uma cruz, e não sei o que mais, e tudo preto, mas tinha um bar também do lado. Você imagina como deve ser aqueles cultos ali? O culto a Satã, irmãos. A desconstrução do belo, a música então nem se fala. Isso tudo é uma preparação para tudo aquilo que se tem lei, ordem, decência. Não precisa disso. Você imagina as mulheres ou os homens mesmo vestidos numa roupa decente. Não precisa, rasga aqui a calça, puxa ali, tira do joelho, tira os pedaços e anda só os farrapos. Isso é a desconstrução do belo, irmãos. Tudo isso na preparação para a vinda do anticristo. As pessoas perderam o pudor. Vamos terminar, irmãos. Eu prometo que eu termino. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Veja que Satanás ele procura, de todos os modos, fazer uma paródia de Jesus, de Deus. O dragão, que aparece lá no capítulo 13 de Apocalipse, é o Satanás. O anticristo é o seu agente, é como se fosse o Filho de Deus, Jesus. E então o espírito do anticristo, então ele tenta criar uma paródia da Trindade Santa, a Trindade do mal. O dragão, o anticristo, a besta, o falso profeta. E tenta fazer isso, irmãos. Por isso as seitas servem muito bem a Satanás ao seu propósito. Porque é uma imitação de Deus. Eu vi hoje, estudando sobre esse assunto, vendo alguns pastores, e vi o pastor Augusto Nicodemos fazendo uma apresentação para as crianças sobre esse assunto. Eu achei muito interessante, irmãos. Ele sentou as crianças, pegou uma nota de $1 e disse, olha, as pessoas que trabalham no banco, elas são treinadas todos os dias para pegar o dinheiro, elas pegam o dinheiro, elas sentem a textura aqui do papel moeda, elas colocam contra a luz para ver algumas letras, alguns números que estão ocultos ali, elas têm traços ali, então elas vão se familiarizando com o dinheiro todos os dias. Elas estão familiarizadas com o dinheiro verdadeiro, porque na hora que cai um dinheiro falso na mão delas, elas sabem na mesma hora. Ou seja, qual foi a lição que ele queria dar para as crianças? E também serve para nós. Nós devemos nos familiarizar com Cristo de tal modo, irmãos, conhecê-lo de tal modo, todos os dias, que quando surgirem os falsos cristos, nós vamos dizer, não, brincadeira, isso aí não. Devemos rejeitá-los mesmo. O falso profeta, irmãos, o anticristo, não será nada parecido com aquela bizarrice que tem lá nos arredores de Brasília, que é o Henrique Cristo. O Henrique Cristo diz ser o Cristo. Mas não é, irmãos, nada parecido com aquilo. Aquilo é apenas uma comédia, e ali para alcançar a mídia e tudo mais. Existem várias pessoas presas em vários presídios no mundo afora, Estados Unidos, por exemplo, que estão internadas em hospitais psiquiátricos dizendo ser o Cristo. Então isso tem em todo canto, Jesus já avisou sobre isso. Só que nós precisamos nos familiarizar tanto com o nosso Deus, com Cristo, que quando surgir os falsos, nós vamos identificar na primeira olhada. Nós devemos nos acostumar com a verdade do Evangelho de tal modo que quando nós ouvirmos um falso profeta pregando, nós vamos repousar na mesma hora. Sei que os irmãos, alguns aqui, eu digo quase que a maioria dos irmãos, conseguem perceber uma falsa doutrina quando está sendo ensinada. Quando você vê um pastor pregando, diz, opa, esse negócio está errado.
Eu vez por outra eu recebo vídeo de alguns irmãos mandando link. Pastor, dê uma olhada nisso aí. O negócio está estranho. Eu vou olhar, aí eu só mando de volta. É herege, falso profeta. Entendeu? De vez em quando eu recebo, quase todos os dias eu recebo alguma coisa assim. A pessoa manda para mim para eu dar uma examinada. E aí, irmão, o que você acha disso aí? Falsa doutrina. Ou seja, os irmãos já estão treinados com a verdade, com o evangelho, de tal modo que percebem o erro logo de cara quando são apresentados. Então é isso que nós devemos fazer, irmãos. Eu vou deixar sobre a questão dos sinais e prodígios para tratar no próximo domingo, porque é um assunto específico, né, que eu quero tratar com os irmãos. Porque Satanás, o anticristo, ele virá fazendo grandes sinais e prodígios. E vão enganar muitos, Jesus disse. Você já imaginou as pessoas vão para Belém, por exemplo, em novembro, e aí fazem suas promessas e tudo mais, e elas dizem ter recebido da Nazaré uma dádiva, a saúde, foi curada disso, curada daquilo outro, recebeu isso ou aquilo outro. Irmãos, não se engane. Quem ofereceu aquilo para aquelas pessoas, ou que deu aqui, ou que operou aqueles sinais àquelas pessoas ali, não foi nada de Nazaré não, irmão, Nazaré não sabe. Foi Satanás, para manter essas pessoas enganadas, no erro, no prodígio. Vê o versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Apareceu um pregador ali. Irmãos, o homem faz milagres. Bora lá. Irmão, cai fora desse lugar. Isso é curandeirismo. Se tem alguém que tenha o dom de cura na igreja, um pastor que tem o dom de cura, colocou a mão na cabeça do irmão, o irmão ficou curado, pronto, eu aconselho que eles vá lá trabalhar ali no Portinho com a irmã Solange, ou lá com a irmã Geis. Pronto, chegou a doente lá, não, leva aqui para o profeta orar primeiro com ele aqui. Se continuar a doença, a gente interna ele. Não tem nenhum, irmãos, que vai fazer isso. Por quê? São falsos, são mentirosos, são enganadores. Mas Satanás tem poder para fazer sinais e prodígios. Eu vou deixar isso aqui para o próximo domingo para tratar com os irmãos. Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por tua palavra que foi lida neste momento. Por teu evangelho, Pai, que foi pregado aqui. Senhor Deus, conceda à tua igreja sabedoria cada dia para entender as tuas palavras e o teu evangelho. Muito obrigado por tudo, te agradeço em nome de Jesus.